deixei marcado aqui para perguntar para você, né? E como você é operador do direito, você vai conseguir responder para gente. Eu vi nos jornais e que cresceu estrondosamente esse negócio de requerimento de pensão socioafetiva. Você acha que não pode ser um golpe aí da mulherada aí, ó, tentando dar um golpe nos caras aí? Porque crescer 20% assim, do nada. O que você acha? Qual Isso que é a sua depende, opinião? depende muito do caráter dessa mulher, né? Porque, Uhum, é como eu falei, ela vai ter que exigir isso dentro de um processo judicial. E aí, nesse processo judicial, vai ter que ficar caracterizado que, de fato, existe esse vínculo de filiação socioafetiva ou não, né? Se ficar caracterizado, o juiz vai conceder a pensão, porque é o que a pensão socioafetiva é decorrente do vínculo de socioafetividade, dessa filiação. uhum. Então, se acontecer, se houver o reconhecimento ali que existe, se preenche os requisitos, sim. Mas, se ela simplesmente está de má fé e não, de fato, não existe ali, vamos supor que essa criança, ela tem muito pouco contato com esse namorado, com esse companheiro, enfim, né? Vamos supor que ele, né, a criança fique com ele só ali alguns dias, ou mesmo às vezes o homem, acontece do homem deixar bem claro para ele, olha, eu sou o teu namorado, teu companheiro, mas eu não tenho vínculo com essa criança. Ele Entendi. mesmo expõe isso a ela, né? Claro que a criança, ela sempre vai ter digamos assim, né, quando ela vê a figura, né, um homem dentro de casa, né, companheiro da mãe dela, né, ela vai Sim, reconhecer às vezes nele um companheiro, um pai socioafetivo ali, uma figura paterna ali. Só que também isso vai precisar ser analisado dentro desse processo judicial, né? Então a entendi. criança é ouvida, né, tem todo um Uhum. procedimento para isso, Ah, tá. Eles né? ouvem, eles ouvem a criança? Assim, a gente Como se fosse sempre, um né, teste. tanto a gente comparando, né, com processos de onde se discute guarda, outros tipos de situações, alienação parental, por exemplo, a gente sempre pede que seja feito esse estudo, né, um estudo Entendi. psicossocial, com psicólogo, né, e tudo mais, para ter Aham. essa prova, né, porque afinal de contas vai ser a palavra da mãe contra a palavra dele, digamos assim, então precisa ter um contraditório, né, tem que ter Sim. todo um procedimento. Então tudo isso vai ser verificado dentro dessa ação judicial. E esse negócio que eles falam aí, doutora, que se tiver uma foto do filho com, por exemplo, da mãe, vamos colocar aqui no caso a mãe, né? Ela se relaciona com um cara lá, aí dizem que se tiver uma foto do cara com o filho dela, isso serve como prova, procede? Sim, a foto, claro que vai servir como prova, mas tem que analisar todo o contexto, né? Tem Entendi. que analisar tanto a palavra, o depoimento desse, né, desse homem, desse pai, que ela tá querendo reconhecer a paternidade para pedir a pensão, a criança, enfim, outras testemunhas, é todo um contexto, né? Só uma prova que é levada em consideração. Porque a gente tem um contraditório em todo o processo judicial, né? Então, esse homem ali que está sendo processado, né, para pagar pensão socioafetivo, ele vai ter que produzir as provas que ele tem também, né? Então, claro que às vezes isso vai depender muito também ali da conclusão do juiz a respeito, né? Não existe ali, digamos assim, uma regra. Ah, tem uma foto, tem um vídeo, já vai reconhecer a paternidade ali, né? A filiação afetiva, né? Não é assim. Saquei. Mas vai depender do entendimento do juiz a respeito do caso, né? Mas não é tão simples assim como as pessoas falam, né? Que, ai, agora eu vou pedir pensão e não sei o quê, né? Uma coisa é você Sim. pedir, outra coisa é você Outra coisa é conseguir, receber, né? entendi. É, porque esse assunto é bem polêmico, né, da pensão socioafetiva, porque É, o que eu vejo que pesa, assim, para a maioria dos caras é que eles, né, eles acreditam que funciona dessa forma. Tipo, a mulher foi lá, abriu, deu queixa, né, vamos dizer assim no português, mas foi lá e, tipo, entrou com processo sim. contra ele. E automaticamente o cara já vai ter que pagar a pensão socioafetiva, porque Uhum, uhum. hoje os homens entendem que a justiça, ela pende mais pro lado das mulheres, entendeu? Uhum, sim. Daí, Assim, não, é o que eu posso falar, assim, falar por experiência própria, né? Então, com relação a outros processos, enfim, eu não sei dizer. Eu nunca tive um caso, assim, de pensão socioafetiva, né? Então, aham, baseado em vínculo de socioafetividade. Mas o processo é o mesmo. É como se você fosse pedir uma pensão, né, pro pai biológico. É o mesmo processo, né? Só o vínculo ali que é diferente, que não é o vínculo biológico, é o vínculo da filiação socioafetiva, mas o processo é igual. O trâmite é igual. Então, assim, na experiência que eu tenho, a gente tem ali os juízes, né, os juízes têm julgado de forma bem isenta, de acordo com, de fato, as provas do processo, enfim, nunca vi nenhuma, nos casos que eu atuei, né, nenhuma, uma não disparidade. pender, não, nem para um lado nem para o outro, realmente é a prova do processo, enfim, né. Agora, enfim, pode acontecer, não sei, né, é algo que não deve acontecer, né, o juiz deve julgar de acordo com as provas do processo, sem Saquei, nenhuma, ele tem que ser entendi. imparcial, né, obviamente, Sim, sim, né, obviamente. É é. o que todos esperamos, né? Mas não é automático dessa forma, né? É que as Uhum. pessoas, como tá muito assim, né? Na moda, Isso, é modinha e se fala muito, enfim, mas não é bem assim, né? é bem assim, tem que analisar como um todo. É. Entendi. Então vou passar. Aí, se esse homem também não quer correr esse risco também, ele tem que também se precaver de alguma forma, se for o caso. Que legal que você levantou essa bola, então fala.